uma pessoa me perguntou assim, como é que dá para você saber onde a pessoa está com a doença, onde é que ela está com o problema, né? E, na verdade, eu estava conversando com essa pessoa no carro, né? A gente estava batendo papo, e esse assunto é um assunto, como todo assunto de espiritualidade, que a gente fica, né, querendo saber mais. E as pessoas falaram assim, Moisés, você vai olhar para uma pessoa, e daí como é que você sabe que ela está com um problema? Aí eu falei para essa pessoa, né, que era um amigo, inclusive, né? Eu falei, olha, acontece que nós temos um campo energético, né? Esse campo energético, ele é um campo oval, né? Então a pessoa ela fica dentro de um ovo mesmo, né? Até parece coisa da natureza. A gente fala que todos os animais nascem, os pássaros nascem de ovos, né? E a gente passa a vida inteira dentro de um ovo energético, que é o resultado da captação e da esterilização das nossas energias o tempo todo. Então você anda e anda dentro desse campo energético, que às vezes as pessoas confundem, né? Acham que a aura, por ser de um jeito ou de outro, ela faz diferença, né? Sempre para observar uma aura a gente tem que ter conhecimento para não se empolgar com as cores e tudo mais. Senão a gente olha para a aura de uma pessoa e fala, nossa, você tem uma aura linda, né? E na verdade não tem relação isso, né? Mas aí ele perguntou para mim como eu descobriria, né? E aconteceu uma coisa bem interessante, porque a gente estava indo numa estrada, né? E nós paramos em um posto, né? E estávamos conversando sobre esse assunto. E uma pessoa estava passando, né? E eu falei para ele, né? Falei assim, olha, aquela pessoa ali, ela tem problemas no fígado, tem problemas sérios no fígado, né? Ele falou, eu vou lá e vou perguntar. Eu falei, pode perguntar, né? Mas toma cuidado como você vai fazer essa pergunta, que a pessoa pode ficar chateada, né? E é muito esquisito, né? Você chegar numa pessoa que você não conhece, que está transitando e falar assim, me desculpe, a senhora tem problemas no fígado, ou o senhor tem problemas no fígado, né? Ele falou, e como é que a gente vai? Mas eu quero saber, preciso descobrir. Eu falei, olha, só se a gente começar a conversar e aventar uma situação e a pessoa, de repente, ela que tem, né? Essa dificuldade, né? E foi o que aconteceu. Na verdade, a gente foi quase que direto ao assunto, começamos a conversar num posto à vontade, e aí ele confirmou que a pessoa tinha problemas no fígado mesmo, né? Não ficou muito discrepante, porque apareceu aquela coisa de bebida, né? Na conversa, e a pessoa relatou, não posso porque eu tenho problemas no fígado, tal, né? Porque ela viu pessoas, né? Então foi identificado. Para mim foi uma coisa muito boa, porque foi uma situação que se confirmou, né? Você confirma pelo seguinte, cada chakra nosso, ele tem um padrão de trabalho se a pessoa tiver com saúde normal, né? O que afeta os chakras são as nossas condições emocionais. Então, quando a gente fala de saúde física, a gente está falando que a pessoa está mais ou menos numa condição emocional tranquila, né? Mas é óbvio que com o tempo, com as observações, com as anotações que a gente vai fazendo, que eu acho que é um espaço muito rico de estudo, você descobre que não existe uma pessoa totalmente estável, né? A pessoa fica mais ou menos, né, dentro de um espaço de saúde que ela vive fisicamente bem, né? Mas a parte emocional dela, com o tempo, contamina a parte física. Então, no momento de maior energia, que, por exemplo, na juventude, na adolescência, no começo da vida adulta, né? Você vai até uns 30 e poucos anos, algumas pessoas mais que isso, como você tem energia, tua captação de energia é muito maior, e dependendo das coisas que você sofreu na tua vida,
que podem não te atrapalhar tanto, de repente você consegue captar energia, exteriorizá-la e manter a parte física saudável. Mas, se você não tiver uma condição emocional boa, aí não importa a idade, você começa a adoecer fisicamente, né? Porque está tudo ligado aos nossos chakras, né? Então, a própria parte de sofrimento emocional que você tem, ela se manifesta no trabalho energético de cada um. Eu acho que isso é uma coisa que a gente até vai falar mais depois. Então dá para você saber. E a pessoa com uma dificuldade física ou emocional, ela vai revelar isso. A única coisa é que muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade emocional que não ficou suficiente, cronificada, para realizar a somatização no corpo físico, mas que com o tempo ela vai ficar, né? Que é o caso de várias doenças, né? Então, você faz a sua doença. Eu sempre digo que a gente tem uma competência danada para fazer doença e, às vezes, uma incompetência muito grande para fazer a felicidade, né? Nós temos que virar as nossas energias para a felicidade, para abrir o coração, para nos desarmarmos, né? Que a gente fica fazendo coisas que não tem nada a ver, né? Mas esse caso foi um caso interessante, né? Porque aí confirmou que a pessoa realmente tinha um problema. E eu confirmei para mim mais esse item, mas eu sempre levo em consideração que mesmo eu tendo essas experiências, pode existir um espaço que eu não estou conseguindo observar ainda e que me leve ao erro, né? Que você não pode falar assim, olha, eu tenho certeza. Não. O que eu observei pela lógica me conduziu a essa observação, né, a esse resultado que eu acredito ser correto, mas a vida não funciona assim devido a ser um universo imenso, né? É um universo que não termina e que tem mais variáveis do que a gente pode supor. Então é importante que a gente tenha essa noção para poder fazer as nossas pesquisas, as nossas avaliações com o maior bom senso, estando sempre disposto, né, e aberto ao erro, né? E aceitar isso. Se alguém falar, olha, o que você fez tem outras variáveis que você não está observando, acho que seria legal você olhar. Aí de você ter esse espaço para falar, puxa, é verdade. Veja, isso é apenas uma pesquisa, né? E pesquisa você tem que estar aberto, porque o nosso crescimento e a nossa evolução vai depender sempre desse espaço que a gente cria, né, de conhecimento para ir mais longe, né? Então, esse daí foi mais um relato, né? É uma coisa que tem a ver com a imposição de mãos, tem a ver com a doença que nós criamos e que pode ser observado através, né, do fluxo desequilibrado de uma aura, tá? Então, se você tiver um problema cardíaco, com certeza o teu chakra cardíaco vai manifestar uma deficiência. Se você tiver um problema no esplênico, com certeza essa tua parte, essa região toda aqui, né, ela está afetada, porque você tem um chakra hepático, você tem um chakra umbilical, um chakra básico. Então, esse chakra ele pode ter uma frequência que não está funcionando de acordo e dá para ver na aura, porque muitas vezes o chakra, como ele faz uma leitura, a gente vai percebendo com o tempo que a leitura dele tem alguma falha, né? Ela tem uma linearidade de trabalho, mas de repente ela tem uma falha. Aí com o tempo você consegue localizar o que ela está afetando. Até pela conversa com a pessoa, de repente a pessoa fala, olha, eu tenho isso, isso. Aí você, opa, então eu já sei mais ou menos qual é a região energética, né, que se refere, né, ao problema físico, né? Então é isso, a gente vai continuar falando e vamos ver se a gente aproveita esses relatos, esse material para entender melhor, né? Entender melhor sobre imposição de mãos, sobre energia.